Oi, sétimos anos, tudo bem com vocês? Sou a professora Ronilze Midori. Vou falar com vocês sobre formação de palavras, a segunda parte. Bom, a primeira parte nós falamos sobre a formação dos processos da língua portuguesa em si, os processos institucionalizados, aqueles que estão dentro do nosso estudo gramatical e que eles seguem uma regra básica, um jeitinho sempre igual de se formar. Na formação de hoje, nós vamos trabalhar aqueles que são influenciados por outras línguas, pela questão vivacidade da língua. O que é isso? Quando vocês começam a usar uma palavra americana, uma palavra inglesa, uma palavra que está muito em moda também coreana, tal, vocês acabam, né, colocando essa palavra dentro da nossa língua. Muitas pessoas passam a entendê-la e ela começa a fazer parte do dicionário. Às vezes ela não faz parte do dicionário formal, mas eles farão parte do dicionário informal da língua e aí passa a fazer parte também da nossa linguagem. Então a gente vai se apropriando, vai utilizando e ela vai fazendo parte da nossa linguagem porque a gente vai se adaptando a ela. Essa formação de palavra, ela é uma formação viva. Então o que acontece? Ela não tem uma estrutura fixa, ela é feita conforme o falante da língua vai se adaptando a ela. Então, hoje na formação de palavras, nós vamos falar sobre neologismo, que como já o nome já propõe, é uma palavra nova, neo de novo, o hibridismo, que tem a ver com híbrido, tá? O sincronização, que é as siglas, o estrangeirismo, que é palavras estrangeiras, e a abreviação. Então, quando eu tenho um neologismo, eu realmente estou criando uma palavra nova. Então, eu pego um pedaço do radical, tiro, coloco no outro, transformo essa palavra em algo diferente, tá? Então, por exemplo, bioterrorismo. Antigamente eu tinha terrorismo. Agora eu tenho um bioterrorismo, um terrorismo contra a vida. Em que sentido? Gás que você coloca com alguma coisa, gás que o terrorista coloca com alguma coisa para atingir o seu corpo como saudável, infectar água, tá? Então, esse tipo de biológico, um terrorismo que vem atacando a vida, mas não é aquele terrorismo de ameaça só, que era o princípio primeiro. Mas agora já tem um bioterrorismo, tem uma subdivisão do terrorismo. Só que bioterrorismo até um tempo atrás não existia, porque era só terrorismo. Então, quando a gente vem acrescentando coisa ou retirando alguma parte do morfema e colocando em outra, formando uma palavra nova, tem um neologismo. Sequestro relâmpago. Gol relâmpago, ninguém nunca reclamou. Mas o sequestro relâmpago passou a ter base neste gol. Então, antigamente era sequestro, não importasse que fosse rápido ou não. Agora não. O sequestro ganhou uma modalidade diferente e passou a ser um neologismo, uma palavra nova na nossa língua. Essa palavra eu trouxe porque na pesquisa, para falar uma palavra nova para vocês, eu queria uma palavra bem, como dizer, bem atual, para vocês poderem entender. Mas vocês usam muita gíria. E gíria não é considerado neologismo, seria uma variação linguística. Mas eu achei esse propinoduto. O que é propinoduto? Duto tem a ver com cano, tá? Passagem de alguma coisa. E propina é aquele dinheiro extorquido, roubado dentro das esferas, vamos dizer assim, governamentais. Então, a propina que você vê o pessoal pagando e que eles fazem de uma forma que parece que é um processo, então a propina entra aqui e vai para cá, seja lá com quem for, alguém na mídia colocou propinoduto. Então, seriam os canos onde passa a propina, o encanamento que passa a propina. Eu achei legal, é um neologismo,
O neologismo não está registrado, às vezes, o propinoduto, por exemplo, não está no dicionário, mas se você entender, se você olhá-lo, você vai conseguir entender, porque a formação é possível dentro da língua portuguesa, tá? Neologismo pode ou não virar palavras da língua, mas o importante é que dentro daquilo que você está falando, a pessoa consegue entender que aquela palavra é nova. Atualmente está em voga por causa do novo chanceler brasileiro, a palavra globalismo. E aí o globalismo, ela já existe, porém ela ganha uma roupagem nova. Também ganha, então, o status de neologismo. Porque acaba ganhando uma palavra, é uma palavra que já tem, mas que ela está ganhando uma outra posição, um outro lugar no sentido. Então também pode ser um neologismo. Neologismo vai ser mais eficaz se a pessoa que falar tiver algum peso social. Então, por exemplo, quem falou bioterrorismo devia ser algum comentarista político, algum comentarista de ação de guerra bélica, alguma coisa assim, ação bélica, que tem a ver com armas, e aí passou a ser algo que virou palavra, tá? Então, você conhece o Relâmpago, também deve ter sido alguma autoridade. Propinoduto foi só um comentário por enquanto, não passou a ser palavras que está no dicionário, tá bom? Estrangeirismo. Estrangeirismo é literalmente pegar a palavra do jeito que está e usar, ou aportuguesar a nossa palavra. Por exemplo, shampoo. Shampoo é uma palavra estrangeira. Todo mundo sabe que é shampoo. Mas na língua portuguesa, shampoo escreve com X e U. Shampoo. Vocês não escrevem shampoo, vocês escrevem com CH. Então, vocês estão usando do jeito que está no original do estrangeiro na língua portuguesa. Linkar tem a ver com link. Mas como a gente aportuguesa a palavra link, ela é um estrangeirismo que a gente já adaptou para a nossa língua. Então, top, shampoo, linkar são estrangeirismos. Hibridismo. Vocês já viram aquele carro híbrido que a gente chama assim de que o carro que vai na água e na terra? Ele é meio carro e meio barco? Pois bem, o hibridismo que está que você vê nos automóveis híbridos, né? Ou que ele pode usar um tipo de combustível e outro, que ele se adapta, né? É justamente essa formação de palavras que a gente vai sentir no princípio. Então, o princípio do hibridismo vai também estar presente na nossa formação de palavra. O que é o princípio do hibridismo? Ser usado em duas formas diferentes e ligadas. Então, um carro que é híbrido tanto na água quanto na terra, não é barco nem é terra, que ele se junta, ele consegue os dois, é um híbrido. A palavra também. Então, eu vou pegar morfemas ou radicais de palavras de origem diferente, por exemplo, um grego com alemão, um português com francês, e vou juntar e transformar numa palavra. Essa palavra, às vezes, vai existir só para nós, tá? Então, eu vou chegar, por exemplo, lá na língua latina e vou procurar aquela palavra que eu tenho um pedaço em latim, mas eu não vou achar o resto porque ela foi feita depois, uma adaptação conforme a nossa necessidade e que passa a fazer parte dali para frente, mas ela não tem passado, tá? Então, o hibridismo mais comuns aqui são automóveis, por exemplo, porque o auto é um radical grego, tá? E o móvel é português. Então, automóvel. Decímetro vem de desce, de latim, e metro, do grego. Burocracia é francês com grego. Cracia, tudo que é cracia é documentação, é estudo, é a questão processual. Então, burocracia vem documentação. Então, burocracia é o processo da documentação. Não deveria ser trabalhoso, de ser o peso que tem hoje, mas é um processo em que move em que se trabalha os documentos. Processo de analisar documentos. Essa burocracia para a gente é algo muito demorado, mas inicialmente ela não tinha esse peso.
Então, burocracia vem de francês e do grego. O alcoólatra vem do árabe com grego. O álcool, tá? É uma palavra árabe, assim como o alface, tá? E o grego vem para colocar uma pessoa que tem essa dependência. Vocês perceberam que aqui a gente tem vários tipos de bases de língua, né? Inclusive o português também na primeira. Porém, se a gente procurar no francês, a gente só vai achar o por alguma coisa. Assim como no grego, vai ter cracias, autocracia, outras palavras com cracia, que tem o mesmo objetivo, o mesmo valor semântico, mas não tem exatamente essa palavra. Por quê? Porque essa palavra é um híbrido atual. Atual ou atualizado dentro da nossa língua. Lembrando que o Brasil foi descoberto em 1500, a nossa língua é uma língua muito nova. E ela vai mudando sempre porque vocês, jovens, estão cada vez mais falantes, mais antenados, mais globalizados, vão trazendo palavras novas, tá? E resgatando algumas. Siglonimização. A palavra é bem difícil, mas vocês podem falar só siglas, tá? Então, é o uso da sigla para representação de palavra. É bastante comum que vocês usam CCJ. Ninguém mais fala no nosso Colégio Coração de Jesus. Por quê? Porque vocês são muito rápido. Tudo muito rápido, tudo para ontem. Então, quando vocês usam sigla em vez da palavra, vocês estão fazendo um tipo de formação de palavra, formação por sigla. Lembra que toda vez que eu uso uma sigla, a primeira vez que ela aparece, ela precisa ser explicada. Como assim? O Colégio Coração de Jesus, abre parênteses, CCJ, está com as portas abertas para receber todos no ano letivo de 2020. Você começou a falar do Colégio Coração de Jesus, colocou a sigla lá em cima, depois você pode só usar a sigla, não tem problema nenhum. Mas a primeira vez que ela aparece, ela precisa aparecer com explicação. Tá? Então, a sigla é essa sigla realmente que a gente usa já sem distinção. Por exemplo, ONU. Se eu falar ONU, todo mundo vai saber o que é ONU. Mas a primeira vez que eu usar, eu tenho que falar que é a ONU que eu estou pensando. Então, Organização das Nações Unidas. E aí eu trouxe por que você tem que colocar entre parênteses o CCJ, que o nosso CCJ não é o outro CCJ. Quando você joga CCJ dentro do Google, ele vai aparecer tudo que for relacionado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Brasil. Porque essa Comissão da Constituição e Justiça é a sigla CCJ também. Então, quando a gente usa Colégio Coração de Jesus, CCJ e CCJ da comissão, a sigla é a mesma. Por isso que quando eu começo a falar sobre uma coisa, eu preciso, e vou usar a sigla, eu preciso colocar para quem está lendo, que aquela é a sigla referente ao meu assunto, tá? A sigla, para fazer sigla, tem algumas regras. E agora que é o ponto principal dessa questão. Tem várias regras, mas vocês vão decorar 3. Essas 3 são as 3 principais, tá? Mais para frente eu venho com as outras regras, mas principalmente essa, tá? A regra de até 3 letras. Quando eu tenho 3 letras, tá? Representando as iniciais, eu uso 3 letras de letra maiúscula. ONU. Tudo em letra maiúscula, as 3 letras. Então, Organização das Nações Unidas. Ah, são 3 palavras? Então, tudo em letra maiúscula. Mas se eu tenho siga com até 3 palavras, mas eu não consigo pronunciar, tá? Tudo. Eu tenho mais de 3 palavras, mas eu não consigo pronunciar tudo. Por exemplo, ANAC. Fica muito estranho. Eu pego e coloco as iniciais da palavra, mas só a letra inicial maiúsculo, o resto com minúscula. É o caso de FUNAI, tá? Fundação Nacional do Índio, porque FNI ficava estranho. Então, FUNAI
ficou mais fácil, tá? E aí eu coloco as letras, a letra maiúscula e o restante minúsculo. A Agência Nacional da Aviação Civil é ANAC. A gente não fala ANAC, porque fica demorado. Né? Chega até a doer aqui, assim, quando você falar. Então, por não ser pronunciado, por não ser fácil de pronunciar, a gente não usa essas siglas como letras maiúsculas, mas sim uma formação de palavra nova que tem a ver com siglas, tá? ANAC, agência, o A de agência, nacional, na, e o A também vem da aviação, então ela compartilha, e civil. Então, ANAC. Então, as letras mais em letra minúscula. Siga com mais de 3, só que elas são não são pronunciáveis. Lá a gente consegue pronunciar, né? E aqui eu não consigo pronunciar porque fica estranho. ANTT, né? Então, Agência Nacional de Transporte, ANTT, eu vou usar a mesma regra lá de cima com tudo maiúsculo, só que eu vou usar mais de 3 letras. Eu vou colocar alguns exemplos depois, quando a gente voltar nas outras regras, tá? Na verdade, são 8 regras, mas essas 3, se vocês pegarem, é melhor. Então, voltando aqui. Até 3 letras, quando é algo de organização, de 3 letras fáceis, então eu vou usar tudo maiúsculo. Passou de 3 letras, elas são pronunciadas, mas ela é uma pronúncia que fica mais fácil de eu falar, como se fosse uma palavra e não como sigla. Eu vou usar a letra maiúscula e o resto em minúsculo, tá? As iniciais. Quando são palavras não pronunciáveis, porque fica difícil, Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANAT, TRANS-T, por exemplo, se eu fosse usar sílabas, eu não consigo fazer uma pronúncia legal. Então, eu vou usar só as iniciais em letra maiúscula, como se fosse de 3 letras, mas com mais letras. Então, a NTT eu tenho como 4 palavras importantes, só que todas elas com letra maiúscula, tá? Na hora de fazer os exercícios todos juntos, a gente vai ficar mais claro isso, tá bom? Eu vou colocar também umas regras que a gente, uma explicação dessas que diferenciam das outras. Mas as siglas, geralmente, a principal regra é para você, quando for usar uma sigla, coloca ela para o extenso, beleza? Abreviação. O uso da abreviação é aquela quando a gente tem uma palavra, a gente vai lá e reduz por uma sílaba, uma letra, né? Que seja de conhecimento padrão, tá? Então, basta que você escreva a primeira sílaba e a primeira letra da segunda, você já está dentro de uma regra principal. Porém, como toda regra, uma exceção, a exceção, então essa é a regra básica. Então, a abreviação, primeira sílaba com a primeira letra. Então, BRAS é a abreviação de brasileiro, NUM, né, de numeral, sílaba com a primeira letra. Mas, as exceções, eu tenho 4. A primeira, se iniciar com 2 consoantes. As sílabas iniciam com consoantes, né? Então, termina e inicia, eu vou fazer uma repetição da palavra. Então, eu vou colocar assim, ó. P, começou com outra consoante, eu vou copiar as consoantes, tá? Vou parar antes da vogal. Então, pessoa, P, SS. 2 consoantes. Então, eu vou escrever o SS e não coloco a vogal. Construção, a mesma coisa. Aceito gráfico e hífen devem ser mantidos. Então, eu tenho século e decreto de lei. DEC, lei. Então, o meu hífen está aqui, tá? O meu acento está aqui. Então, se eu tiver acento e hífen, eu tenho que manter. Independente se a regra lá diz que eu tenho que cortar.
Vamos ter que manter, tá? Algumas palavras, elas fazem sumindo com a outra realmente, ou ela aperta de tal forma a palavra que parece que ela não está lá. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, bacharel, que ela apertou, eu peguei a primeira B e fui lá pro finalzinho, eu apertei de forma que ficou bacharel, fica bel. Coronel, companhia e doutor. Então, eu peguei a primeira letra e a última. Eu apertei literalmente para que dentro dessa palavra, dessa sigla, tá? Dessa abreviação, eu pudesse usar e você pudesse entender. Então, doutor, ninguém para pensar que seria dou, né? Dou, abreviação. Mas porque dou fica parecido com um verbo também, foi feita a supressão. Então, esses casos são por isso, tá? Algumas palavras não seguem regras nenhuma, e aí elas são abreviadas conforme a língua portuguesa é determinada pelos seus estudiosos, tá? Que é o caso de antes de Cristo, que a gente pode escrever tanto com A minúsculo mais Cristo, letra maiúscula sempre. Apartamento, batalhão, caixa, dom ou dona. Dom é masculino de dona, só que a gente não usa mais, tá? A gente só usa dona. Folha, idem, página, pago e páginas. Quando eu quero páginas, tá? Eu coloco 2P para dizer que é plural. Então, essas regras aqui foram determinadas por alguns estudiosos. Essas aqui a gente acaba decorando ou fazendo por contexto, tá? Então, essa é uma regra. Sei que foi bastante coisa. Nós damos 2 dias, foi bastante palavra, e agora é a sua vez de treinar. Um beijo para todos. Se ficou na dúvida, não se preocupem, porque nós vamos mostrar com isso nos exercícios das próximas aulas, tá? Mas vocês podem deixar também um recadinho para mim que eu explico de novo, se for o caso. Mas a gente vai fazer uns exercícios que vocês vão ficar mais... vão perceber na escrita como é que fica. Tudo é uma questão de prática.